na palavra de Deus, não é? Eu tenho muito que agradecer a Deus por ontem, né? Pelo culto de ontem. Foi um culto com resgate mesmo, né? De 39 anos. Eu nunca nem falei do que aconteceu, nem para a família, nem nada. Ontem eu abri e falei, claro, aquilo que tinha acontecido e a maneira que Deus me fez vencer esse tempo. E eu tenho certeza que alguma coisa Deus está fazendo nesse tempo de maravilhoso, não é? De maravilhoso para nós, para a nossa vida. Tudo isso Ele tem feito para trazer a paz para nós. Nós só temos que confiar e esperar, não é? Ontem mesmo, eu só vou contar uma parte, né? O pastor estava falando em cura, né? E eu estava ali sentado e eu disse, me levantei e eu disse, Senhor, eu quero que alguma coisa em mim aconteça hoje. E aconteceu. Já terminou o culto, tudo, passou o tempo e eu vi acontecer o que eu pedi ao Senhor, Ele fez. Então, o que nós temos que fazer é pedir a Deus e Ele pode socorrer. Só Ele pode socorrer. Não é nessa hora só, é em todo tempo, né? Todo tempo Ele nos socorre, todo tempo Ele nos vê e todo tempo Ele está pronto para responder às nossas orações. Então aqui fala de um personagem que todo mundo já tem um louvor também sobre ele, esse menino, né? Que soube repartir o pão dele. Muitas vezes nós temos pouco e não queremos repartir nem com Deus. A gente diz, eu tenho tão pouco, vou dar a Deus, Deus é rico, dono do ouro e da prata, porque eu vou dividir com Ele, porque eu vou dar o meu dinheiro. Eu já vi gente dizer assim, eu não posso, porque se eu tirar R$1 do meu dinheiro vai fazer falta, né? E a gente olha assim e diz assim, mas Senhor, será possível que essa pessoa não tenha o pensamento em Deus, sabendo que Ele traz muito mais, que Ele sabe o nosso coração, sabemos que não temos nada nas nossas mãos, mas esse menino, ele soube repartir, né? Quando ele só trouxe esses 2 peixes e 5 pãozinhos, né? E ele pegou e repartiu. Será que nós faríamos a mesma coisa? Uma multidão, a gente com pouco que tinha na nossa mão, sem saber que ia render, sem saber que ia, né? Com pessoa. Mas Deus está falando para nós aqui de algo bem importante nesse tempo. Amém? Está em João 6. João 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Daí, vamos falar agora. Quando nós falamos com Deus, e às vezes tem tão pouco dentro de casa, ou a gente pega muito pouco dinheiro, às vezes pegamos menos do que o salário mínimo, e vamos fazer compra para a nossa casa e não tem praticamente nada, e a gente fica aquele pouco na mão
e diz: Senhor, o que eu vou fazer agora com esse dinheiro? Já aconteceu comigo de sair assim, chegar no mercado, eu não ter muitos anos atrás, e acontecia um milagre mesmo. Eu não faço questão de duvidar sobre a minha vida, porque as pessoas creem, às vezes lê a Bíblia e não crê, mas no que eu digo. E chegar naquela hora e colocar os itens todinho assim, os itens principais, todo em oferta. E você dizer: meu Deus, eu vou poder levar. E colocar muitos anos atrás, né? Também chega o tempo de Deus provar a gente e a gente dizer assim: isso é muito caro, não dá para mim comprar. Tem coisas que acontecem comigo, aconteceu comigo também. Uma época que o dinheiro era pouco, quer dizer, era pouco, mas o nome era bem grande, era cruzeiro, era tanta coisa. E a carne passou a ser era R$7, eu não sei nem dizer o direito como era. E eu cheguei no mercado e eu disse assim: nunca mais eu vou poder comprar carne. O Senhor imediatamente respondeu, o Espírito Santo ministrou isso em mim, era tipo balaio ainda, era bom preço balaio, lá perto da Ceasa, era o único ali perto da Ceasa. E eu vinha de longe para comprar, do Totó até para comprar. E ele bradou para mim e fez assim: a partir de hoje, você vai ter carne na geladeira, freezer. Você vai comprar o suficiente de passar, ficar lá, e você olhar e não comer. Eu disse: não está falando comigo. Por quê? Como é que eu vou comprar a carne? Como é que eu vou preparar a carne e não vou comer? E ele disse: 5 anos. Quem me conhece sabe disso. 5 anos você não vai comer a carne. E eu fiquei, toda vez que eu tentava comer um pedacinho para provar, inchava na minha boca a carne e eu jogava fora. A confiança em Deus é no muito e no pouco. Nós temos que confiar em Deus da maneira que Ele está trabalhando, porque Ele não vai te deixar passar fome. Ele não vai deixar você sem nada. Ele vai providenciar e vai vir, olha, de pessoas que você nem conhece. Deus vai levantar e vai ter com você, se você estiver orando. Quando nós estamos orando, Deus responde todas as nossas petições. Às vezes Ele não responde tudo como nós estamos pedindo, mas Ele vai responder segundo a sua misericórdia e o seu amor por nós. E uma das coisas que faz aqui o discípulo diz assim: olha, se eu tiver 200 denários, eu vou ter que comprar o pão e partir em pedaços. Vou dar um pedacinho a um pedacinho a outro. E Jesus, como Jesus passou ali, aquele momento, sabendo que eles não confiavam nele, nem confiavam em Deus. A mesma coisa não é hoje. Acontece tantas coisas acontecendo e nós sabemos: vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Sim, se acontecer, porque Deus quis. Se não acontecer, porque Deus quis. E aqui, quando faz essa reunião, ele dá uma palavra que a gente fica assim pensando: será que eu não faria o mesmo? Um disse assim: aonde vamos comprar? Aonde vamos buscar? Não temos, é difícil, está distante, está deserto. Qual é, Mexô? Qual é a mensagem que você está transmitindo desse tempo? Todos os dias Deus tem dado livramento, você se levanta, você anda, você dorme, você come, você trabalha, mas qual é a resposta que você está dando a você mesmo para Deus? Nós estamos numa guerra que mata,
destrói, e é um vírus que ninguém sabe nem que jeito ele é. Mas temos um Deus no controle que está dizendo assim, é até aí, ali até ali. É um comando, e Deus está dizendo assim, olha, você não entra aqui, você não faz assim. E nós estamos muitas vezes apavorados com o que está acontecendo, porque na realidade é triste, é ruim demais, mas esses discípulos estavam numa condição de milhares de pessoas estarem ali, e ele dizer assim, eu não tenho o que comer, esse povo está com fome, e Jesus está dizendo que é para ficar aqui quieto. Jesus está falando para a gente nesse tempo, e está dizendo assim, olha, eu quero que você repita o 6, versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. O que é que Jesus está para fazer com a gente? O que será que Deus está olhando para mim, para você, principalmente quem tem ministério, principalmente quem é do louvor? Quantas vezes falamos para Deus que não podemos e Ele sabe a nossa estrutura? Ele sabe tudo o que está nos acontecendo. Mas Ele está falando para mim e para você, olha, eu sou o teu Deus ou não sou? Eu sou o Deus, a tua resposta, ou eu não sou? O que você pensa? Quando Deus nos chama, Ele nos chama para algo, talvez nós pensamos, é impossível chegar aonde Deus quer que chegamos. Mas tem algo que Ele está dizendo para mim e para você. Até quando você vai crer que eu falei? Você vai crer nos milagres que eu já fiz na tua vida? Você vai crer nos milagres que já aconteceram, que você viu? Porque todos os discípulos tinham visto milagres e milagres acontecer. Mas naquela hora, eles disseram, olha, não vai acontecer nada. Essa multidão aí, Ele vai mandar chegar aqui e não vai acontecer nada. Não vai ter pão para esse povo, não vai ter nada. Mas Deus está dizendo para mim e para você, eu sou o Deus de resposta. Eu sou o Deus que planeja para vocês. Ele diz, eu sei como penso de vocês. Jeremias, ele diz assim, eu sei o que estou pensando, deixa eu pensar, porque eu só tenho um pensamento de paz, eu não tenho um pensamento de dor. Mas ele está dizendo para mim hoje, ele está dizendo assim, a solução, espera, acalma o teu coração, como cantou agora. Acalma, fica quieto, porque quando eu tiver achando, quando eu ver que você está pronta, eu entrego nas suas mãos. Quando a gente muitas vezes acha que estamos prontos para tudo e recebemos tudo, está tudo certo, mas não está. Porque quem nos conhece é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José. Aquele José que estava lá no Egito, e sem saber onde estava seu pai, seus irmãos, sua mãe, ele não sabia. Mas ele cria no Deus que fez a promessa a Israel. Então muitas vezes nós deixamos de crer, como esses discípulos não estavam crendo, vendo. Eles tinham passado, eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito. Mas eles continuavam com o coração endurecido. Como eu e você, muitas vezes, nos apresentamos a Deus com um coração duro e dizendo, eu sei que você vai responder, mas quando? E esses discípulos fizeram quase assim. E nós vemos aqui a palavra. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Tem quanto? Como é que Jesus fez? Ele diz, cada um separa. Tem outra versão de Marcos que ele diz diferente, ele diz assim,
de 50 em 50. Olha que homem paciente. 5.000, ele dividiu de 50 em 50 pessoas para sentar e para esperar na relva, sentado. O que é que ele quer dizer para mim e para você hoje? Sente, espere, porque tem coisa que tem que chegar nas minhas mãos para poder liberar para liberar para você. E eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, Deus tem promessa e Ele vai fazer. Ah, está demorando. E quanto tempo você tem demorado para ouvir e entender o que Ele tem falado com você o tempo todo? Deus tem nos falado, Deus tem exigido, pedido para que eu busque, para que eu possa adorar. E eu digo, eu não posso, faço feito Noemi, eu estou muito amarga, não dá para mim. Mas nessa noite Deus está falando assim, Jesus está falando assim para mim e para você. Eu nos já dei ordem, coloque nas minhas mãos, porque nas minhas mãos vai fazer prosperar o teu caminho. Tudo que eu te falei vai acontecer, porque eu estou no controle de tudo. E ele é mexido semeio. Muitas vezes nós duvidamos da presença de Deus, duvidamos do agir de Deus, duvidamos do amor de Deus. Como esses discípulos também duvidaram, e mais na frente nós vemos em João que eles continuam duvidando. Mas a palavra de Deus, ele diz assim, olha, ele diz algo tremendo. Ele disse, veja só, vocês vão fazer assim. O que é que Deus está dizendo para você e para mim? Ah, mas o dinheiro não dá. Volto a te dizer, colocar na mão de Deus, colocou na mão do Senhor, vai fazer prosperar. Não importa o que vai acontecer que eu esteja vendo, porque o Senhor está vendo o que está vindo, e Ele vai mandar nas nossas mãos o que nós precisamos. Mas hoje Ele está dizendo bem claro, Ele está falando no meu coração bem claro, eu sou o Deus de resposta, eu sou o Deus presente, eu não sou um Deus ausente, eu ressuscito mortos, eu dou a vida a quem não tem. Muitos estão fracos, sem poder andar, sem poder orar, sem poder louvar, morrendo de fome e de sede. Mas ele diz assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que você pode comer e você pode ficar tranquilo se você sentar e esperar em mim. Porque tem coisas que Deus permite até que nós ficamos sentados, não temos como sair, não temos onde trabalhar, não temos nada nas mãos e não podemos desesperar. Porque Ele diz assim, senta e espera. Vamos mais a palavra. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens... O que é que você vê nessa palavra? O que é que você entende dessa palavra hoje, 2020? 5 de julho de 2020. Ele está dizendo para mim, do mesmo jeito que Ele falou para os discípulos, acalma, senta, porque eu sou o Senhor ainda, que te dei a promessa e eu vou cumprir. Então acalma, porque vai ter de sobra. Glória a Deus. Vai ter de sobra. E nós perdemos na investigação, não. Perguntamos a Deus, mas como pode que eu não vejo nada? Você e eu não estamos vendo nada. Mas o Senhor, Ele já sabe toda a resposta. Porque quando os discípulos perguntaram e disseram que tanto não podia resolver, Ele disse assim, eu estou vendo e sei a solução. Sente-se todos. Sente-se todos. Ele diz,
Eu acho muito engraçado como Jesus fala. Quando ele quer dizer alguma coisa, ele não manda recado, ele mesmo diz. E eu creio nisso, eu creio que quando Deus fala comigo, eu tenho certeza absoluta que Ele é aquele que fala comigo. Olha, quando ele disse assim, no início dessa palavra aqui, em Marcos Silvana, Marcos 6, uma palavra aqui que é diferente da de lá. Ele diz a mesma multiplicação, mas ele fala um pouco diferente. Ele diz assim: vem e repousa um pouco, no versículo 31. Ele diz assim: vem e descansa um pouco num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, nem vestir, não tinha um minuto sequer, porque o povo ficava ao seu redor. Mas ele diz assim: eu vou atravessar, eu vou chegar lá. O povo corre na frente e chega em embarque. E quando eles descem do barco, tem milhares de pessoas, de 5.000 homens, fora crianças, mulheres, tudo esperando para que ele resolvesse. Não tinha o dobro não, gente. Tinha muito mais do dobro, esperando que Jesus chegasse ali. Jesus já sabia que eles estavam lá, porque eles cortaram o caminho e chegaram primeiro. Como é que nós estamos fazendo? Será que estamos buscando o Senhor como Ele está dizendo? Estamos adorando ao Senhor como Ele quer que se adore? Ou nós estamos colocando dificuldade nas mãos dele para ele não agir? Porque nós colocamos dificuldade. Senhor, tu não pode fazer. Senhor, é tão bom se tu pudesse fazer, mas eu não tenho como você fazer. Eu não posso. Eu me lembro quando a minha filha mais velha, a Gleice, ela ficou... quando ela teve o neném, ela teve um coágulo na cabeça, um coágulo, e o coágulo estava no meio, no lugar que o médico abrisse, matava. E eu disse: Jesus, como pode ser agora? E ela tomava um remédio para desinflamar o cérebro, e ela tinha o bebezinho de lado. E ela não podia dar de mamar, ela não podia cuidar dele, ela não sabia pegar ele, ela não sabia falar. Minha filha perdeu, ela não falava. E o médico disse: olha, vamos operar, mas não sabemos o que vai resultar. E eu me lembro que eu disse assim: Senhor, quando o médico disse isso, doutor Manuel Caetano, que era um médico excelente aqui em Recife, em Pernambuco, acho que no Brasil todo, ele era um dos médicos que podia resolver. E ele passou um remédio super pesado para ela tomar, para desinflamando, para eles operar. E eu disse: espera aí, eu vou falar com o meu Deus. E eu disse: olha, pai, a minha filha está doente, não tem solução, não vejo solução. E eu vou entrar agora mesmo. E eu só vou passar 3 dias de jejum, sem água, sem comida, só estou orando e louvando e adorando ao Senhor. Vou passar os 3 dias. Todos dentro de casa ficou. O meu pastor na época, o pastor Isaías, ficou: você é louca, você vai deixar 3 dias sem comer, você vai morrer ou você vai bater no hospital, a menina já está assim. Eu disse: olha, eu vou fazer o que eu prometi. E eu entrei em jejum no primeiro dia. No segundo dia, eu amanheci o dia, o Senhor disse, no segundo dia já era 3 horas da tarde. Ele disse assim: pare, a tua filha está curada. E eu saí do quarto e disse: olha, você está curada. E ela chegou e fez: mamãe, eu me lembro disso, ela não sabia chamar meu nome, porque o coágulo estava numa posição que interrompia a fala.
interrompia dela andar, interrompia dela pegar o filho para dar de mamar, e ela não podia dar mamar ao filho. E ali eu disse: você está curada, pare o remédio. Ela disse: mãe, eu não sei. E quando o pai do Atlas chegou, ele disse assim: não, a gente não vai parar esse remédio. O remédio é para desinflamar o cérebro. Eu disse: não tem mais nada, ela já está curada. E fui agradecer a Deus, e agradeci a Deus, mas continuei o jejum, não da maneira, mas continuei o jejum para agradecer a Deus, porque quando ela voltou para o médico, ele disse: não tem mais o coágulo na sua cabeça. Esse é o nosso Deus de hoje. O nosso Deus que age hoje. Ele não agiu só ontem. Ele não só agiu no tempo que Jesus estava, mas Jesus continua vivo. Ele continua presente. Ele continua dizendo para mim e para você: acalma, o mar não vai se levantar o tanto de te matar. Porque se você tiver fé, você vai andar sobre as ondas do mar. Olha, é sério, a Bíblia diz que Pedro disse assim: é tu mesmo, eu vou descer agora e vou andar. E andou sobre o mar. Mas o que acontece? Pedro olha e vê a dificuldade como eu e você tem visto. E ele quer dizer para mim e para você: eu continuo sendo o mesmo Deus, eu continuo andando com você sobre o mar. Mas você não pode olhar para os obstáculos que lá estão. Você não pode olhar para a dificuldade que hoje está. E mesmo se o vírus chegar na sua casa, você vai dizer assim: eu creio que o Senhor já vai me curar. Eu creio que o Senhor é o mesmo para me sanar, para me curar, para me deixar de pé. Porque o medo não vai resolver. O medo de tudo isso não vai resolver. Mas a confiança em Deus vai mudar a história da nossa vida. E ali, quando Jesus disse: me dê o pão, me dê o peixe, ali na mão de Jesus, cresceu para todos. E ainda sobrou quanto? E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Vou botar lá de novo. Veja só. Muitas das vezes sobra um pouco de pão. Eu não estou sendo mesquinha, gente. Como Jesus também não foi mesquinho aqui. Sobra o pão, sobra isso, joga fora. Joga fora. Amanhã mais tarde compra outro. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é o dono do milagre. Ele fez o milagre todo, mas quando termina tudo, ele disse: guarda tudo que sobrou. O que você tem ainda de sobra do mês de março, ou de fevereiro, ou de janeiro, ou de dezembro do ano passado? Que você tem guardado de tanta fé, de tanta segurança do que você era, de tanto poder que você via em Deus. Mas você hoje diz: é tão pouco que eu tenho que eu não tenho mais coragem de orar. É tão pouco que eu tenho que não dá vontade de louvar. É tão pouco que eu tenho que não dá vontade mais de me sorrir. Mas Jesus está perguntando para você: o que você tem? Qual é a quantidade que você tem nas mãos para botar nas minhas, para que eu possa fazer prosperar o teu caminho, para que eu possa prosperar você espiritualmente e materialmente? Deus está nos chamando a atenção. Ele está dizendo assim: o que você tem, depois disso tudo que você está vendo, coloca nas minhas mãos, porque eu sou ainda o mesmo. Eu posso transformar em alegria a tua tristeza. Ele está dizendo para mim e para você: eu sou o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Pai. Eu sou o mesmo amigo. Como ele falou para aquele discípulo: olha, sobrou, guarda. Guarda
Guarde tudo o que sobrou. O que sobrou, verifica dentro de você. Ainda tem alguma coisa? Então usa. Coloca na mão do Senhor. Faz brotar o pouco que tem. Porque Deus vai fazer prosperar o teu caminho. E no tempo de tantas coisas que estão acontecendo, de tanta escuridão, a luz vai brilhar. A luz vai brilhar tanto que você vai dizer assim, como pode? E vão dizer para você, você quer ver o milagre, mas não quer colocar na mão de Jesus. Nós só podemos ver o milagre se colocarmos na mão de Jesus. Segunda-feira, eu disse assim, Jesus, foi segunda-feira, faz tão pouco tempo. Jesus, eu queria um presente. Eu queria, olhando na TV, eu quero esse homem para cantar na igreja. Na segunda-feira. Aí eu olhei para o meu neto, que estava de férias, daí estava sentado lá em casa, eu disse, será que é possível eu chamar esse rapaz? Fale, faça a sua parte, Deus faz o outro, que ele é assim. Faça a sua parte, que Deus faz o resto. E olha, já passou. Ele já veio, já louvou, já adorou. E quem sabe que ele volta esse ano ainda. Está entendendo? São coisas que a gente coloca na mão do Senhor. A gente não coloca na nossa mão. Na nossa mão não pode. Não temos força, não temos milagre. A não ser que Deus coloque um milagre para sair das nossas mãos. Mas hoje eu estou querendo trazer para você o restante do versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descampar... Só até aqui, uma história só. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Que Ele é o mesmo em toda situação que você passar. Mas você tem que crer. Se eu for contar a minha vida, contar as coisas que eu já passei e a maneira que eu falei para Deus, as coisas que Deus me colocou nas minhas mãos, você ia dizer assim, é história, é mentira. Mas Deus é o Senhor que nos faz viver a palavra. Uma criança, um adolescente, vendo a multidão toda que estava ali, olha, porque 5.000 homens, as mulheres, as crianças, ninguém sabe a quantidade, e dizer assim, olha, menino, me dá esse pão aí, olha, para Jesus repartir, e ele dizer, leve os 2 pães e os 2 peixinhos, entregue para ele. O que é que você vai fazer essa noite? Amanhã é segunda-feira, dia 6. O que é que você vai entregar na mão dele hoje à noite? Ele está perguntando a mim e a você hoje, que tamanho é a sua fé? Você tem chorado, você tem orado, e às vezes tem louvado, não adorado. Há uma diferença em orar, há uma diferença em cantar e há diferença em adorar. Adorar vem do coração. Adorar não vem da boca. Adoração não vem da boca. Eu costumo dizer, hoje eu entrei nessa igreja hoje de manhã, eu louvei, eu adorei pela minha cura, eu adorei porque eu sei que meu Deus é poderoso para me dar muito mais do que eu penso, do que eu sonho. E eu adorei, porque Ele é o meu Senhor. E não só pelo que Ele fez ontem, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo. Eu quero ter mais intimidade. Como esse menino teve confiança dele entregar os pães e os peixes nas mãos de Jesus e deixar Ele fazer conforme Ele quis. Imagine a sobra dos pães e dos peixes.
se foi devolvido também para ele, ou para a cidade dele. O que é que esse menino fez? Que multiplicação houve nos 2 pães, fora os 5.000 que comeram? A imensidade de pessoas que foram abençoadas por o que ele recebeu, pelo que ele recebeu. O que é que Deus quer fazer com a minha vida, com a sua vida? Ele está dizendo para mim e para você: coloca nas minhas mãos, porque nas minhas mãos ninguém vai tirar, e só vai prosperar, porque o que eu dou ninguém toma. Quando quando o meu Senhor entrega alguma coisa, ninguém toma. Quando Ele entrega na nossa mão, Ele entrega curado. A minha filha é curada. Eu dizia: meu Deus, como é que ela pode dirigir um carro? Como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai fazer aquilo? Eu começava a perguntar a Deus como uma pessoa que não entendia. Mas eu costumo dizer assim, quando a gente não entende muitas coisas, aí eu digo assim: é idiota mesmo. Uma pessoa idiota, que não sabe o que vai fazer. Mas eu dizia: Senhor, e agora? Como é que vai viver? Como é que ela vai criar o filho? Como é isso e aquilo? Mas Deus é aquele que sabe a nossa vida. Ele é sábio, Ele conhece, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Mas olha, nessa caminhada toda, quando o Acre faz 2 anos, que a mãe já está curada, né? O pai é morto na porta. Um dia de ação de graça, que eu ia agradecer a Deus o milagre da vida. As pessoas todas prontas para um culto de ação de graça. Você já pensou? Tudo pronto, tudo pronto. Uma centena e meia de pessoas para vir para aquela festa. E de 6 horas da noite, 6 e pouca, o ladrão vai, mata, nasci na frente de casa, com as cadeiras postas, com tudo pronto para fazer o culto de ação de graça. E assim mesmo, eu saí fora, joelhei e botei a minha cara no chão, e eu disse assim: como é que você faz isso comigo? E ele disse: eu vou mostrar a você. Se você não ouviu Deus falar, eu ouvi. Ele disse assim: fulano, Pedro morreu assim, meu discípulo morreu assim, meus apóstolos morreram assim, meu filho morreu na cruz para te salvar. E eu baixei a cabeça ali. Eu disse: certo, só foi o que eu disse a Deus. Mas Ele me compreendeu. E eu disse: eu estou arrasada. Eu pensei que você me amava. Eu pensei que você me amava. E Ele disse: eu lhe amo, Leni. Mas você precisa aprender a passar por tudo que eu permito você passar. Eu disse: eu não quero ser assim. Eu não posso viver assim. Ele disse: você vai ter que depender de mim. Quantas vezes Deus falou para mim, para você, que você tem que depender dEle, botar na mão dEle, depender dEle, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que é o único Deus que diz: todos os joelhos se dobram diante de mim. Então eu e você não somos menores, não somos desiguais, somos todos iguais, para se prostrar diante de tudo que acontece, mostrarmos que somos gratos pela vida. Somos gratos pela vida. Somos gratos pela permissão que Deus tem permitido viver. Malache de la contas. Aí você diz assim: mas por que você é assim? Porque se eu deixar Ele largar a minha mão, eu não vou viver mais.
Eu não vou respirar mais. Eu não vou saber andar mais. Eu não vou saber cuidar da igreja. Eu não vou saber cuidar de pessoas que vêm piores do que coisas piores que já passaram. Então eu não vou largar isso. Eu não vou saber. Mas o meu Deus me ensina a viver os dias maus e os dias bons como que tudo fosse bom. Porque Ele é bom. E Ele é majestade. E Ele é Senhor da nossa vida. Ele é aquele que diz para mim e para você: eu sou o Senhor que fala contigo hoje. E a Bíblia falou exatamente hoje para mim e para você. Amém? Vamos orar agora. Se você tem uma causa impossível, coloca na mão dele agora. Porque as minhas causas impossíveis, não tem médico, não tem ninguém, não tem marido, não tem filho, não tem rico, não tem pobre que possa me ajudar. Eu dependo só dele para viver para ele. Vamos orar? Pai, nessa hora, essa hora difícil, Senhor, que o mundo todo e alguns países estão libertos, mas ninguém sabe o que pode vir. Malachi diz: pray for us, Deus da nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a ser grato por tudo. Nos ajuda a entender as tuas maravilhas. Porque tu deixaste o teu amado Filho morrer na cruz pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Ali naquela cruz, com os braços abertos, dizendo para mim e para nós: eu posso morrer em teu lugar. Querido Deus, vem nessa noite, resolvendo os casos impossíveis que foram colocados nas tuas mãos esta noite. Querido Deus, tu és Emmanuel, tu és Emmanuel, tu és o Senhor, tu és o grande eu sou, tu és o Jeová Jafá, tu és Jeová Nessi, tu és lá o grande eu sou, e lá estou colomeixo, Senhor. Estou colocando, Senhor Jesus, os projetos e planos nossos. Malaque sou promexia. O Senhor sabe os problemas. O Senhor sabe as dificuldades. Malaque, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós um compromisso de gratidão. Seja lá que hora for, Senhor, queremos ser gratos, Senhor, pela tua presença, por ter nascido, Senhor, e o Senhor cuidar de nós. Obrigado, Jesus, porque eu tenho certeza que nesta hora o Senhor está liberando as suas bênçãos. O Senhor está liberando o seu milagre. E eu vou ver, Senhor Jesus. Se eu não ver aqui na terra, mas eu vou saber o milagre quando eu chegar aí. Que o Senhor mostrará que fez através da minha vida, através das nossas vidas, como cristão que vive na mão do Senhor. E eu prego uma retrouxa para meus chefes. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama, Senhor, a tua graça. Derrama o teu milagre essa noite em cada casa. As casas, Senhor, que confia, como aquele menino confiou, de colocar os peixes e os pães nas tuas mãos, para o milagre acontecer. Porque se ficar nas minhas mãos, o milagre não vai acontecer. Mas quando eu depositar, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, ninguém vai segurar o milagre, que tamanho ele vai ser. Obrigado, Deus, pela oportunidade, mais uma vez, estar na tua presença. Obrigado, Senhor, por a igreja. Obrigado pelas famílias. Obrigado pelos novos convertidos. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, querido Deus,
Continua agindo nessa noite, Senhor, na nossa vida, nos lares, nas nossas casas, no nosso emprego, na palavra, Senhor Jesus, na nossa família. Ministra, Senhor, teu querer e teu efetuar. E faz assim, Pai, em nome de Jesus o Nazareno. Amém. Essa semana, segunda-feira, temos o Ministério de Homens. Na terça-feira, a pastora Juliana, 3 horas. Na quarta-feira da Vitória, temos o culto da quarta-feira da Vitória. Na sexta, temos adolescentes. E no sábado, temos os casais. Amém? Então, no domingo, 9h30 da manhã, temos a escola, que está sendo pela live, né? Hoje não teve, porque não deu. Mas, domingo, terá a escola dominical. E à noite, 18h30, estamos aqui para adorar a Deus e dizer que Ele é. Olha, pode haver o que houver. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.